nosso programa, né? Nossa participação semanalmente na quarta-feira, aqui no Panorama 95. Liberte-se do vício de precisar mostrar para os outros tudo o que você faz. Opa, esse assunto aqui hoje é quente, viu? E aí, João? E bem atual também, né? Liberte-se do vício de mostrar para os outros tudo o que você faz. Olha que coisa pesada, né? E em tempos de rede social, tempos de coisas, né, desse mundo tão globalizado e que as pessoas têm uma tendência tão forte de sempre estar querendo o que estão fazendo, sempre estão a todo instante, né, de fato, tentando ser visto, né, pela sociedade ou por quem quer que seja. Isso vem se tornando um vício, né, e que no meio da, por exemplo, de uma dependência digital, que hoje, Marcos, isso é algo, assim, muito recorrente, principalmente com adolescentes, jovens, né? Não que não aconteça com adultos, mas com crianças, adolescentes, jovens, isso acontece com bem mais frequência hoje, que é a questão da dependência digital, né? E que já existe até, para quem não sabe, existe até já uma nomenclatura, né? Que a OMS, né, já classificou, que é a síndrome da dependência digital, que se chama a nomofobia. Sabia disso, Geraldinho? Olha aí, a nomofobia é uma pessoa que tem uma dependência, síndrome da dependência digital, né? Então, para você ver, né? Porque, Marcos, hoje as pessoas, elas vivem a todo instante num celular. E nesse celular, tô aqui no meu Instagram, vou postar uma story. E essa história as pessoas ficam contando curtida. E ver quem postou, quem viu o que eu postei nos meus stories, lá no meu feed, e quantos seguidores eu tenho, e eu tenho que ter mais seguidores, entendeu? Sempre tem essa necessidade de estar sendo visto, de querer aparecer, no sentido de dizer, ei, eu estou aqui, ei, me note, me veja. E isso remete muito, Marcos, a, na verdade, quem se mostra demais é porque tem uma falta. Uma carência. Isso. E o que é que está por trás? Veja, quando uma criança, ela quer algo e o pai não dá atenção, o pai não está vendo aquilo, o que é que aquela criança normalmente ela faz, Marcos? Ela simplesmente vai tentar chamar a atenção do seu pai, não é assim? Dizer, pai, eu tô aqui, pai, é isso. Vai tentar, né, realmente ser visto. E muitas pessoas acabam, infelizmente, trazendo isso para a vida adulta, e muitos refletem também nessa mídia social e também outras coisas. Estou dando um exemplo da mídia social porque é algo, né, bem forte, né? Mas também em outros âmbitos. Ou seja, começa, ei, eu estou aqui, ei... Quem não é visto não é lembrado. Justamente, eu preciso ser visto. E tem aquela necessidade. E quando você não está sendo visto, você começa a sentir frustração, começa a sentir... Você fica inquieto, fica agitado, entendeu? Porque, na verdade, inconscientemente, você não estava atrás de chamar a atenção daquela pessoa em si, daquele público. Mas sim, é aquela criancinha que está lá dentro de você, que estava querendo chamar a atenção do pai ou da mãe. Olha que coisa interessante. Como você tem que voltar no tempo, né? Olha que coisa interessante. Como é que hoje eu, adulto, venho chamando a atenção, tentando me mostrar inconscientemente, isso, claro, óbvio, mas se na verdade é uma criança que está aqui dentro, que está pedindo a atenção, e essa atenção seria do pai, seria da mãe, entende? Ontem mesmo eu fiz uma terapia, Marcos, com uma pessoa, e veja que interessante, essa pessoa, o problema dela, simplesmente hoje ela não consegue falar, ela não conseguia falar o que ela estava sentindo. Já tinha passado por inúmeros terapeutas e essa pessoa, né, ela não conseguia, Geraldinho, olha que interessante. E isso acontece com muitas pessoas que sofrem de ansiedade. Quer falar, você sabe o que você quer dizer, mas não sai. Dá tipo um nó na garganta, sabe? Trava. Tá aqui entalado, você quer falar, você sabe o que você quer falar,
Mas parece que tem uma coisa que tá ali prendendo e você fica assim, Marcos, e não consegue falar. Fale, criatura, fala o que é que tá doendo, o que é que tá acontecendo. E você não consegue de jeito nenhum. E veja que interessante, o que era que estava por trás de tudo isso? Era que essa pessoa, quando ela estava na infância, aconteceu determinada coisa com ela. E ela sentiu, né? Ela foi para próximo do pai e o pai simplesmente virou as costas para ele, para essa pessoa, entendeu? E aí ele sentiu o quê? Abandonado pelo pai. Se sentiu o quê? Ah, meu pai me rejeitou, isso, aquilo. Pronto. E ali ficou com a dificuldade de falar o que estava acontecendo para o pai. Hoje, na vida adulta, aquele rapaz simplesmente, quando ele estava com crises de ansiedade, que era por causa disso que aconteceu lá na infância, que estava entalado até hoje, ele não conseguia. E para qualquer pessoa hoje, quando ele ia falar, Geraldinho, travava. Ele sabia o que ele queria dizer. E ele travava, não vinha, não saía. E eu acho que você que está me ouvindo, cara ouvinte, que sofre de ansiedade, que sofre e que tem esse nó na garganta, tá como é que eu posso dizer? Está se reconhecendo com essa fala, né? Porque são coisas que nós temos que prestar atenção. Pois, quem nós somos hoje, Geraldinho, é apenas o resultado das experiências que nós já vivenciamos durante a vida. A terapia resolve. E a terapia consegue resolver. Desde que a pessoa se permita, né? Esteja disposta realmente a mudar de vida, a encontrar essa causa, né? E tratar ela. Porque não adianta só encontrar a causa do meu problema. Só encontrar a causa, isso não vai adiantar de nada. Mas sim, você tem que tratá-la. E ter uma nova compreensão. E quando você tem a nova compreensão... Não, nesse caso, né? A pessoa, o rapaz, ele teve a compreensão depois que... Não, o papai, ele virou pra mim porque ele não sabia. Ele não tinha intenção, ele não queria me magoar. Entende? Pronto. Hoje ele tem a nova compreensão, esse rapaz. Isso a terapia foi ontem. Depois que terminou a terapia, já saiu outra coisa. Aquele nó na garganta não tinha mais. Aquela sensação de ansiedade, de angústia, de solidão, cessou. Não está mais ali. Então veja, a causa foi tratada. Quando a causa foi tratada, Marcos, os sintomas desaparecem. Todos desapareceram os sintomas. E já saiu de lá do meu consultório um outro rapaz cheio de vida, né? Por quê? Porque já foi tratado. Então, o processo de hipnoterapia, ele é muito simples. As pessoas, quando vão ao consultório, que vê que eu digo que é de 1 a 3 terapias para resolver seu problema, as pessoas ficam assim, como é que pode? Porque eu já fiz anos e anos, né? Mas é porque de fato é simples. Encontrou o problema, a causa, tratou, teve uma nova compreensão, pronto. Problema resolvido, os sintomas desaparecem e você segue a sua vida. Só uma pequena dúvida nesse você tá nesse contexto que você está falando, por que levando como exemplo essa pessoa que você estava fazendo terapia, por que ele não conseguiu resolver sozinho, por exemplo? E aí vem a necessidade da terapia. Veja só, primeiro, a mente consciente, ela mente. Por quê? Tentando lhe proteger. A mente, ela não vai mentir de má fé, não. É apenas para te proteger, é um mecanismo de defesa, certo? Para lhe proteger e economizar energia. Por causa disso, conscientemente, nós chamamos até de mimimi. Ou seja, quem tem boca fala o que quer. Você chega lá no... João, meu problema é isso, é por causa disso, racionalmente, como é que você resolveria esse problema? No caso desse rapaz que eu estou falando aqui, racionalmente, como é que ele poderia resolver esse problema? Era não ligar, tocar a vida pra frente, e o que tava aqui, que eu não tava conseguindo falar, era botar pra fora e falar, e pronto. Não era fácil? Racionalmente, essa era a opção mais fácil. Sentimentalmente ele não consegue. Só que, dentro dele aqui, existe algo que é mais forte do que isso. É mais forte do que ele, sabe? E ele não sabe o que é. É apenas uma sensação, é algo que, como se me puxasse para trás. Eu quero ir para frente e é algo que me puxa, sabe? E eu não consigo. E por você não conseguir, de fato, e você não sabe o que é que está lhe travando, aí vem a necessidade da terapia. Pois na terapia nós conseguimos encontrar essa causa e conseguir tratar ela. Aí sim, quando isso acontece, aí você é liberto. E você consegue também identificar que trava era essa? Sim, justamente.
Não foi o que falei? Qual era a trava? A trava é o diagnóstico, né? Não um diagnóstico, mas sim é você encontrar, saber qual é a causa, né? Veja, qual era? Hoje ele sentia crise, mas... Aquela causa era o que travava. Era, justamente. Hoje, na vida adulta, ele sentia muitas crises de ansiedade, ele sentia esse nó na garganta, esse trava, que queria falar algo e não conseguia. O povo ficava lá instigando, e ele não conseguia falar, e só piorava, e vinha crise de choro, aquela coisa toda, queria estar sozinho, trancado, né? Era isso. Mas, na verdade, o que era que estava por trás de tudo isso? Era uma criança que estava sofrendo e o pai se virou para ele. E ele se sentiu abandonado, rejeitado pelo pai. E viu que não adiantava ele falar, porque quando ele ia falar, ninguém dava atenção a ele. No caso, o pai, que é referência. Entende? Um episódio só, por exemplo, é suficiente para que reverbere por resto da vida? Como nesse caso aí, apenas um episódio. O exemplo eu dei agora, né? Veja só, Geraldinho, não é que seja necessário, veja, tudo que vai acontecer na sua vida, isso vai vir como um trauma. Não. Mas sim é a carga emocional, o impacto envolvida naquele episódio, sabe, ali, né? Entendeu? Olha, eu já tratei muitas pessoas, Marcos Dantas, que infelizmente passaram por abuso. E essas pessoas chegam no consultório, meu problema é abuso, meu problema é porque eu fui abusado, eu fui assediado, eu fui isso, fui aquilo. Só que, quando você vai olhar, quando você vai tratar a pessoa, isso é uma premissa da hipnoterapia, de que o problema não é o problema. E que, na verdade, aquele abuso é apenas a pontinha do iceberg, não é o problema de fato. E o que é de fato o problema é uma outra coisa. Tá entendendo? Mas que está ligada com aquele abuso. Então, por isso que é necessária a terapia, para encontrar de fato a causa e tratar a causa. E não apenas uma justificativa que a sua mente consciente está lhe dando. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Marcos Dantas, por favor, pergunta a João Marcelo. Porque eu sempre passo mal de madrugada, sabe? Dá aquela pontada no coração, eu passo mal, eu sou frio, tenho necessidade de ir ao banheiro. Aí eu já fiz elétricos várias vezes, não dá nada no coração. Terapia pode ajudar nesse sentido? Sim. Veja, ela disse que já fez até eletro, né? Pensando que era alguma coisa do coração. Normalmente as pessoas, quando começam com crises de ansiedade, Marcos, elas procuram logo um cardiologista, né? Eita, tô tendo um infarto. Isso aí é bem natural, né? De que aconteça, né? Mas sim, a terapia pode lhe ajudar. Agora, desde que você esteja disposta realmente a mudar de vida. Terapia é mudança de vida. Tem pessoas que pensam que é aquela coisinha assim, calma, que você... Como é que você quer mudar de vida, quer resolver seu problema e não quer falar no problema? Não, a gente vai mexer na terapia, nós vamos mexer no que não presta dentro de você. É coisa que você passou a vida toda correndo, porque isso lhe traz dor, isso lhe causa sofrimento. É nessas coisas que nós vamos mexer, porque é tudo isso que está causando o seu problema. E é como você mesmo disse, o sucesso da terapia é você aceitar mudar de vida. Justamente. Olha, se não aceitar, não adianta nada. Não adianta. Olha, isso eu digo, em quem vai fazer a avaliação comigo, escuta eu falando. Eu não estou lhe prometendo cura nenhuma. Eu não prometo cura. Porque não depende de mim, depende de você. Eu faço com todos os meus pacientes a mesma coisa, é o mesmo processo. Agora, a mudança está em você. Se você não quiser mudar, pode ir para o melhor profissional do mundo. Não vai ter resultado, porque você não quer. Você pode gastar rios de dinheiro, você não fica bom. Por quê? Porque você não quer ficar bom. Tá entendendo? Então, não depende de mim, depende de você. Agora, se você quer, se você está realmente disposto a mudar de vida, aí a gente vai ter resultado, né? E você vai conseguir transformar a sua vida e vai deixar tudo isso para trás. Como é que eu identifico, por exemplo, de que eu me enquadro nesse tema de hoje do programa, das pessoas que fazem tudo para mostrar para as pessoas que tá bem, que tá feliz, né, que tá dando certo? Como é que sinais eu posso detectar de que eu estou realmente nessa situação? Veja só, Marcos, quando uma pessoa, hoje nas redes sociais, as pessoas, não sei se vocês já viram, mas tem pessoas que, bom dia, não sei o que,
Aí quando é festa, olha o meu café da manhã, pá. Ai, tô indo ali na rua, pá. Ai, tô chegando, pá. E quando não tem um like, eu desespero total, fica né? Ai, meu Deus, só teve 22 likes. Ai, meu Deus. Ai, sabe, fica aquele chororô. Ai, meu Deus. Aí ninguém comentou. Aí bota um stories, aí fica lá contando, fica olhando. Quem olhou, quem não olhou. Ai, meu Deus do céu, aí só deu isso. Ai, por quê? Vem toda aquela ansiedade, vem toda aquela coisa. E quando você não tá inserido menina, aí que piora. Aí você começa, aí vem aquela angústia. Traz vem um aquela efeito negativo, né? Justamente, né? E aí vem toda aquela ansiedade. Tá entendendo? Quando você começa a perceber que você está com esses sinais, aí fica atento. Fique atento, certo? Isso acontece também, é questão de jogos com crianças, adolescentes, jovens e até adultos também, né? Vivem lá no celular, tá. Quando você tira, menina, diga aí, ei, olha, faz o quê? Parece que o mundo acabou, né? Faz poucas semanas, faz 2 semanas ou 3 semanas, não foi que teve aquele pano das redes sociais? Foi. Menina era neguinho doido. Por quê? O vício, né? Menina era gente doida demais. Ai, meu Deus, não vai voltar. E quando voltou, aquele moído todo. Por quê? Quando você está na abstinência, é igual quando uma pessoa que é dependente de química e ela fica na abstinência da droga. Ela sente angústia, ela fica irritada, ela fica angustiada, fica aquela coisa inquieta. Pronto, mesma coisa. Por quê? Porque tem uma demanda emocional aí por trás. Quando você está sem, não, tá tranquilo. Eu gosto, mas tá tranquilo. Eu também não tendo esse contato, não me faz mal não. Pronto, tá ok. Agora, se realmente vem muitas sensações, vem algo que incomoda, aí isso tem que ser investigado, né? Porque tem uma demanda emocional que está por trás. Entende? E é preciso pedir ajuda, né? É preciso pedir ajuda, porque como o Geraldinho falou sobre o exemplo que eu estava dando, e o que foi que levou essa pessoa a buscar terapia, né? Por que ele não conseguiu resolver só? Porque é algo que é mais forte do que aquela pessoa. E sozinho, dificilmente ela vai conseguir identificar. Justamente porque a mente, ela está protegendo ele, né? Então, por si só, ele não consegue identificar qual é a causa do problema, mas sim só a justificativa. E isso é um problema que não atinge apenas os adultos. As crianças estão também começando a ter essa necessidade de querer aparecer nas redes sociais. Sim, sim. Quando atinge a criança é mais perigoso, porque a criança talvez não tenha um discernimento certo para parar ou para seguir. Quando atinge a criança é mais perigoso? Veja, aí onde é que entra o papel do pai, da mãe, do responsável, né? Primeiro, impor limite de tempo, né? Analisar também o que essa criança está fazendo, né? Na rede social, no jogo. Eu acho que o papel do pai, da mãe e do responsável, isso é muito fundamental nesse controle, né? Porque a criança, ela é inocente, né? Ela não sabe o que é certo, o que é errado. Então, quais os limites? Justamente, não sabe esse limite, né? Então, o responsável, ele é fundamental no sentido de estar realmente controlando a criança para lá na frente isso não gerar realmente um vício. Agora, existe algum lado positivo também dessa questão, por exemplo, de eu querer mostrar para as pessoas o quanto estou bem, estou feliz? Sim, veja, um problema, Marcos, é quando isso traz alguma sensação estranha, negativa, entende? Aí isso é de fato um problema. Agora não sendo, por exemplo, e aí, lembra daquele negócio, enquanto você estiver crescendo, não fala para todo mundo, né, os seus objetivos, aquela coisa toda. Mas veja, e quando tem pessoas que trabalham com isso, né? Hoje é uma profissão muito, muito atual e é febre, né? Ser influencer digital, né? Isso é bom. Vou tirar por aqui pro Caicó. Quantos jovens, quantas pessoas vivem disso, né? Vivem no Instagram, mostrando o seu dia a dia, levando alegria para o outro, né? Ajudando. Então isso é muito bom. Por quê? Porque, veja, não traz nenhuma sensação estranha, mas ao contrário, traz coisas boas e você também ajuda o próximo. Aí nesse sentido, nesse contexto,
aí isso vem realmente como um benefício. O problema é que o influencer digital geralmente só mostra o lado bom da vida dele, né? Porque é para crescer, né, Marcos? É para gerar aquela conexão que o povo, que aquele público quer ver, né? Mas aí, olhando pelo lado bom da coisa, né? Agora, você também, caro ouvinte, você que é telespectador de tantas redes sociais, de tanta coisa do mundo todo, você tem que prestar atenção em algo que é o que Marcos acabou de falar. Só passa a parte boa. E você tem que ter cuidado de não cair nessa, de pensar que é tudo assim, só tem parte boa. Não é. Tem um lado ruim também, tem momentos de dores, de sofrimentos, só que isso não é interessante estar postando em rede social. O que é interessante é eu estar fazendo uma viagem, é eu estar comendo do bom e do melhor. Dificilmente você vai ver alguém postando uma foto de um prato de arroz com feijão e ovo. Muito difícil você vai ver isso. Mas aí um prato bem bonito, com certeza você vai ver. E esse universo virtual é interessante, porque você no mesmo momento que você tem 25 mil amigos, por exemplo, entre aspas, no Instagram, você se acha uma pessoa só. Você acaba na vida real sozinho, né? É também preocupante essa questão de você, por exemplo, de você preferir viver o mundo digital do que o real, né? Eu tenho 1000 amigos no Facebook, para que eu quero ter mais amigos reais, né? Eu prefiro os meus amigos virtuais. É perigoso também isso? Isso é muito perigoso, e principalmente também questão familiar. As pessoas vivem tão enfurnadas, né, dentro do celular, de computador, esquecem até como até falar, né? Porque vivem tanto ali naquele digital, tanto aquele digital, que tem dificuldade para ter relações, né? Relações interpessoais, familiares, às vezes dentro de casa não fala nem com o pai, com a mãe direito, né? Por quê? Porque vive ali dentro daquele celular, vive naquele mundo digital e esquece, e vive uma pessoa sozinha, vive uma pessoa à parte, sabe? E isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. Por isso que, principalmente para crianças, jovens, adolescentes, é importante o papel do pai, da mãe, do responsável, no sentido de controlar. Isso é muito importante. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu gostaria de saber o seguinte, pode ser também ao contrário, em vez de você querer mostrar que está bem nas redes sociais, você mostrar sua angústia, seus problemas, seus medos, ou até mesmo como que se diga, uma mágoa com alguém, pode ser também assim. E aí, João? Pode sim. E por que pode? Às vezes você quer mostrar sinais para quem está ali pertinho de você e aquela pessoa não vê. Então simplesmente você vai colocar para fora, né? Vai colocar para o outro, tentando ajuda, né? Buscando realmente que alguém tenha aquele interesse. E também vem também o outro lado, né? Que é o da criança querendo chamar a atenção, né? Querendo chamar a atenção de alguém, né? E então pode ser essas duas coisas, né? Primeiro, realmente você ali pertinho, quem está perto de você não lhe dá atenção, não lhe dá ajuda, então você está gritando, você está fomento de ajuda, então você vai buscar ajuda fora, né? E aí você começa a postar a sua dor, tudo aquilo, e vem o outro lado também, que pode ser também simplesmente para chamar a atenção. João Marcelo, ele é hipnoterapeuta, está na clínica Anair Costa, na Rua Padre João Maria, número 56, vizinho à Catedral de Santana, no centro de Caicó. Telefone 98859-6269. Você pode seguir inclusive o João Marcelo no Instagram, instagram.com/João_Hipino. E lembrar a gente que a primeira avaliação é gratuita, para João conhecer o paciente conhecer o João Marcelo, né, João? Isso, muito bem, certo? E aí, se você pretende, né, fazer terapia e tudo mais, marque logo sua avaliação, pois, olha, por exemplo, agora em novembro, eu só vou atender até dia 19, vou fazer um curso em São Paulo. Então, se você pretende fazer agora em novembro sua terapia, busque logo, porque a agenda está muito lotada,
Aí porque senão você vai adiando e vai só sofrendo mais ainda, viu? E o copo enchendo. E o copo enchendo. Então procura agora esse início de novembro pra gente fazer sua terapia e Natal você tá novo em folha. Se Deus quiser. Tá bom? João, obrigado pela sua participação. Obrigado, até quarta-feira. 8h40.